Vitor Pedreira, da Amara Enizelo, vai falar sobre a disponibilidade de produtos em um momento crucial da GD no Brasil. Por favor, uma salva de palmas para o nosso Vitor Pedreira, da Amara Enizelo. Obrigado, PC. Bom dia a todos. Me chamo Vitor, sou da Amara NetZero, distribuidor de equipamentos fotovoltaicos, para quem ainda não conhece. Hoje vou apresentar um pouco o mercado de módulos fotovoltaicos desse ano, um pouco também do que a gente tem de estado da arte hoje, a nível de tecnologia, algumas tendências para o ano que vem também. E muito importante também, pessoal, vocês devem comprar bastante módulo no mercado com os distribuidores, mas apesar de parecer até ser mais simples uma compra de módulo comparado com uma compra de inversor, a gente tem alguns critérios muito importantes que podem ser decisivos até para uma viabilidade econômica de um projeto, a depender do módulo que vocês escolham. Então, muito importante também, eu vou apresentar quais são os critérios que nós, como Amara, nós como distribuidores, utilizamos para decidir os painéis que a gente compra na nossa distribuição. E compartilhar com vocês esses critérios, porque também, para um projeto, principalmente quando você vai aumentando o porte do projeto fotovoltaico, como você pode otimizar, inclusive, a própria rentabilidade para o investidor. Então, pessoal, antes de mais nada, antes de apresentar portfólio, antes de apresentar produto, antes de dizer quais são os módulos que a gente tem disponíveis na nossa distribuição, é muito importante a gente apresentar alguns critérios muito relevantes para uma tomada de decisão de compra de módulo fotovoltaico. Bom, eu vou pular a parte óbvia, que é a parte do preço. Essa aí vocês já são feras também nisso, mas a gente tem outras questões muito importantes também. Então, o primeiro critério que eu coloco aqui é sempre a força do fabricante a nível mundial, a sua presença no mercado a nível global. Que hoje a gente tem todo tipo de fabricante no mercado, fabricante que está fabricando aí mais de 50 gigas por ano, que é mais de 5 vezes do que a gente tem instalado aqui no Brasil hoje. E tem fabricante que não consegue nem fabricar 1 giga, E todos eles estão presentes no mercado, todos eles estão presentes em todos os distribuidores, praticamente. Então, como a gente está falando de um projeto de longo prazo, de um ativo que vai durar aí pelo menos 25 anos, é muito importante que vocês escolham uma empresa com uma solidez equivalente, uma empresa que tem uma estabilidade financeira, que tem um porte relevante, que tem uma robustez no mercado, porque se você vai botar um projeto com esse horizonte de tempo, com esse prazo, vocês vão querer uma empresa que dure esse tempo todo também, que tenha uma garantia que consiga honrar com todo esse tempo devido à sua longevidade. Então, seguindo após o tamanho da empresa, a gente tem o tamanho do próprio módulo. Hoje vocês devem ver, a gente tem até módulo de mais de 600 watts disponível no mercado. Módulo de 600, 650, tem os módulos de 500, 510, 545, 550, e módulos menores também, de 400, 405. Esses módulos hoje não necessariamente significa que o módulo de 600 é melhor e o módulo de 400 é pior. A tecnologia hoje já está bem unificada e, na verdade, o que muda de um módulo para outro é o tamanho. Um módulo de 600 watts, por exemplo, já tem mais de 2,40 metros de comprimento, já tem 1,30 de largura, já passa tranquilamente de 30 quilos. Então, você tem que entender se realmente o tamanho de módulo desse porte é compatível com a aplicação que você vai usar. Se você for fazer uma grande usina de solo, um projeto de grande porte, bacana, você vai otimizar bastante a sua mão de obra, a sua estrutura, os seus custos de instalação. Mas também, se você for pegar esse módulo e subir num telhado pequeno, um telhado com muita limitação de espaço, um sistema residencial, talvez vocês tenham sérias dificuldades na própria instalação. E aí, talvez, nesse caso, seja melhor realmente usar um módulo de 400, que tem aí seus 1,70 de comprimento, seus 20 quilos, que um operador sozinho até consegue manusear muito melhor. Então, muito importante também entender se o projeto que você está fazendo é compatível com esse módulo que você está escolhendo, esse módulo de 600, esse módulo de 500 ou esse módulo de 400 watts. Tecnologias também, isso é muito importante, pessoal, porque a gente não consegue enxergar elas no datasheet do módulo. As tecnologias elas conseguem agregar uma geração de energia maior no seu sistema,
porque você vai ter uma melhor performance de campo. Então, uma tecnologia que proporcione uma melhor performance por temperatura, um melhor coeficiente de temperatura, para diminuir suas perdas em clima quente, uma menor degradação também. A gente sabe que existem algumas tecnologias no mercado que melhoram bastante a durabilidade do próprio módulo. Então, tudo isso você vai ganhando energia também. As menores perdas, isso também não dá para enxergar no datasheet, pessoal. Essas perdas... a gente fala que não dá para enxergar no datasheet porque o datasheet é feito sobre condições de laboratório, as condições STC. Só que a gente sabe que quando você vai para o campo, você vai estar numa temperatura muito superior à temperatura do laboratório, você vai estar talvez até num ambiente agressivo, com alto grau de corrosividade, você vai estar também com outros níveis de radiação solar, depender do horário do dia, depender do tempo, do momento. Então, todas essas perdas, elas se traduzem no campo. E aí, para vocês saberem realmente se o módulo que vocês estão comprando tem essas perdas significativas ou não, vocês vão ter que ir além do datasheet. A gente tem que ir para a simulação de software. Aí um dos exemplos é o próprio PVSys, né, que é um dos softwares mais robustos para poder calcular esse tipo de perda. E até mesmo para comparações de performance de campo mesmo, de sistemas que já existem. Então, se vocês não tiverem acesso, né, a um software de dimensionamento para poder calcular essas perdas, nós da Amara, né, o nosso suporte técnico, nos colocamos totalmente também à disposição de vocês. Vocês podem mandar, né, qual é a composição do sistema que vocês querem fazer e a gente faz todo esse dimensionamento no PVSys para vocês e apresenta o relatório completo para vocês também compartilharem com o cliente e o investidor da usina. Então, só alguns exemplos, né, todas essas perdas são inerentes aos módulos fotovoltaicos. Temos as perdas devido à reflexão do vidro, perdas devido ao nível de radiância, né, porque a eficiência do módulo é para 1000 watts por metro quadrado de radiância e radiância de laboratório. Então, a depender do módulo, se você muda essa radiância, a eficiência pode cair drasticamente e pode até ser uma armadilha, né, para a geração de energia do seu sistema. A própria degradação, né, quanto o seu módulo vai durar durante todos esses 20, 25, 30 anos. Perdas LEED, a degradação induzida pela luz, as perdas que acontecem logo no primeiro ano de geração do sistema. E também as próprias perdas devido à temperatura, principalmente aqui, né, a gente está na região Nordeste, a gente está em um local de clima quente, né, então a gente sabe que calor é inimigo da eficiência fotovoltaica. Então, é muito importante também vocês escolherem os módulos que têm as menores perdas por temperatura. Tudo isso, pessoal, para a gente chegar no nosso parâmetro final, que nada mais é do que o LCOE. LCOE é uma sigla em inglês, né, que se traduz em custo nivelado de energia, e eu gosto simplesmente de chamar de custo do quilowatt-hora. Porque muitas vezes, né, quando a gente vai comprar um kit fotovoltaico, vai comparar os distribuidores, Amara, distribuidor A, distribuidor B, distribuidor C, a gente compara muito o preço do kit, o real por watt-pico. Estou comprando 10 kW-pico na Amara, 10 kW-pico no outro fornecedor, e vou escolher o que me apresentar um menor quilowatt-pico. Mas, pessoal, se vocês estiverem escolhendo módulos de tamanho de performances diferentes, para o mesmo quilowatt-pico, você vai ter uma geração de energia, 1 kWh diferente. Se você tem um módulo com menos perda por temperatura e você instala ele num clima quente, é claro que ele vai gerar mais energia, mesmo com a mesma potência pico. Então, esse é o principal parâmetro, esse parâmetro que é relevante para qualquer investidor. Eu até extrapolaria, né, não falaria só de energia fotovoltaica, mas também de qualquer investimento em energia, em geração de energia. Porque é aqui que o cliente ganha dinheiro. Quantos quilowatt-hora ele está gerando e injetando na rede da concessionária. Então, todos esses parâmetros, né, o preço, claro, é muito importante, mas todos esses parâmetros a gente tem que colocar na ponta do lápis para saber realmente a geração de energia do meu sistema e aí sim saber qual que é o meu custo de energia e poder tomar uma decisão muito mais assertiva. Então, falando um pouco das tecnologias desse ano, né, até pensando na otimização desse custo de energia, a gente tem os novos tamanhos de célula. Se vocês estão no mercado há mais tempo, né, falando aí de 2019, 2018, até mesmo 2020, a gente via que os módulos eram muito padronizados naquele famoso tamanho 2x1, 2 metros de comprimento por 1 metro de largura, seus 400 watts de potência se era monocristalino, seus 340 watts se era policristalino, e não tinha uma grande diferenciação a nível de tamanho de módulo.
A gente estava aqui nas células M3, né, mais ou menos, de 158 milímetros, só que hoje, né, justamente pensando em otimizar o meu LCOE, em melhorar o meu custo do quilowatt-hora, em gerar uma energia mais barata e melhorar a viabilidade dos projetos, e principalmente até foi empurrado isso pelas próprias usinas centralizadas, né, a nível global, foram eles que puxaram essa mudança tecnológica. Os fabricantes agora focaram nesses dois tamanhos de célula, a célula M10 com 182 milímetros e as células G12 com 210 milímetros. Então, quando você aumenta o tamanho da célula, lógico, se você aumenta o tamanho da célula e o módulo continua com a mesma quantidade de células, você aumenta o tamanho do painel. E aí sim que foi o momento que a gente conseguiu chegar nos módulos de 500, de 600 watts, foi graças a essa tecnologia que a gente já ultrapassou essas barreiras. E também, como você tem uma célula maior, você consegue até também embarcar mais tecnologia nessa própria célula. Então, não é só o tamanho do módulo que aumentou, mas também a sua própria eficiência, a sua própria performance. Então, aqui só um exemplo realizado pela Longe, né, para uma usina de 50 megas, uma usina centralizada, comparando o seu módulo M10 de célula de 182, esse é o módulo 545 watts dele, comparado com uma versão M6, que seria uma célula menor de 166 milímetros. Ao aumentar esse tamanho de célula, a gente conseguiu reduzir o custo de mão de obra em 21% da usina, reduzimos o custo do terreno em 5%, os custos BOS, que é custo com estrutura, com cabo, com os demais componentes, em 4%, e no final das contas, graças a todas essas otimizações, reduzimos o custo da energia em 3%. Então, pessoal, pode até ser que o CAPEX de uma usina com esse módulo seja até mais caro que um módulo com célula menor. O investimento inicial seja um pouco mais caro. Mas graças a todas essas otimizações, né, na parte de instalação, a gente conseguiu, no final das contas, ter um custo de quilowatt-hora menor. Bom, então falando agora do nosso portfólio, né, justamente sobre essas tecnologias, hoje a Amara só possui módulos com as células já atuais, né, as células M10 e G12. Então, falando de célula M10, nós temos o módulo da Longe de 545 watts, esse é o nosso maior módulo. Recomendamos principalmente em aplicações de grande porte, né, justamente por seu tamanho e peso, né, ele tem 2,26 metros de comprimento por 1,13 de largura. Então, realmente é um módulo melhor para sistemas grandes. Também tem uma tecnologia de dopagem com galho, né, que reduz ali a degradação LEED. Então, é um módulo que tem um menor indicador de degradação. E também temos módulos para aplicações mais residenciais, de menor porte, que são os módulos da Trina com a célula G12 de 210 milímetros. Então, para aplicações de menor escala, né, principalmente aquelas com limitação de layout, nós temos o módulo de 405. E como eu falei, pessoal, não é porque o módulo de 405 que ele necessariamente é pior do que o módulo de 500, do que o módulo de 600. Esse módulo, ele tem exatamente a mesma célula fotovoltaica que a Trina usa para fabricar o módulo de 650 watts. É o mesmo padrão tecnológico. Qual que é a diferença desse módulo para o módulo de 600? Ele tem um tamanho menor, ele tem menos células fotovoltaicas. Então, também é um módulo altamente tecnológico, e com a vantagem de possuir apenas 1,75 m de comprimento. Então, realmente, para uma instalação residencial, né, a gente recomenda fortemente esse módulo, porque vai ser muito mais fácil de instalar do que um módulo de mais de 2,20 m de comprimento. E também nós temos uma solução intermediária, né, se o 545 for grande demais, mas também o 405 for pequeno demais, nós temos também o módulo de 510, também da Trina, né, um dos maiores fabricantes a nível mundial também, assim como a Longe, então também falando um pouco de solidez da empresa. E já temos um tamanho intermediário, ele tem 2,18 metros por 1,10 m. Então, vocês podem ver que, independente do tamanho da aplicação que vocês vão precisar para o projeto de vocês, nós da Amara, né, temos todas as opções aí de módulo que podem se encaixar. Bom, e para finalizar também a apresentação, apenas dar uma prévia, né, do que a gente tem para vir no ano que vem. A gente tem muita expectativa, né, dessa tecnologia, não sei se vocês já viram falar, chamada de módulos tipo N.
Esse módulo tipo N, né, você não dopa ele mais com boro, né, não tem mais a dopagem com boro, você vai ter a dopagem com fósforo, e isso traduz em muitas vantagens. Esse módulo, ele primeiro, né, ele vai ter uma melhor performance por temperatura, então você vai diminuir muito as perdas em clima quente, você vai ter um melhor fator de bifacialidade também. Opa, fechou aqui a... Bom, vocês vão ter também um melhor fator de bifacialidade, ou seja, né, se você compra um módulo bifacial tipo N, o seu lado posterior, né, do módulo, o lado de trás, que gera energia, ele tem uma melhor performance que o módulo tipo P. E também você vai ter uma menor degradação induzida pela luz, um menor efeito LEED. E no primeiro ano de usina, né, se você tem realmente uma perda ali de mais ou menos 2%, 2,5%, as perdas com esse módulo já são abaixo de 1%. Então, com a mesma potência pico, mais uma vez, né, mesmo watt pico de usina, você consegue aumentar a sua geração de energia em aproximadamente 4%, 5%, dependendo aí das condições de projeto. Então, temos muita expectativa para lançar esse módulo. E é isso, pessoal. Acho que minha apresentação aqui fechou, né? Mas espero que eu tenha agregado aí um pouquinho no conhecimento de vocês, que vocês tenham gostado. E o que vocês precisarem, podem contar com a gente aqui na Amara. Obrigado. Nosso muito obrigado ao Vitor Pedreira, da Amara N0.